Fala aí galera, hoje a gente vai falar sobre Fiagro. Abriu uma nova lei em 2021 permitindo a gente ter fundos de investimentos para cadeias produtivas focadas no setor de agronegócio. Então, se você tem interesse em estar exposto ao mercado que mais cresce no nosso Brasil, que é o agronegócio, fica aqui no vídeo que a gente vai explicar para você como funciona fundo de investimentos na área de agronegócio e como você pode estar participando nesse setor. Bem, antes disso, aproveita para se inscrever no canal do Eu Quero Investir, ativar o sininho para receber notificação de quando tem vídeo novo e também nos siga em nossas redes sociais. Vamos primeiro falar como é que funciona essa questão e essa nova lei do Fiagro e como o agronegócio hoje está posicionado no Brasil. Bem, a lei que eu falei de 2021 é a lei número 14.130, foi sancionada ali no dia 29 de março de 2021, abrindo essa possibilidade de fundos de investimentos nas cadeias produtivas do agronegócio. E são três modalidades fáceis e muito simples de compreender dentro dessa cadeia de fundos de investimentos do agronegócio. A gente tem o FDIC, acho que é muito difundido, o pessoal sabe como é que funciona, o FIP e os FIIs, que a gente já está acostumado por conta dos fundos imobiliários. Eu vou explicar cada um deles mais para frente. Primeiro, a gente vai falar um pouquinho sobre o agronegócio aqui no Brasil. Bem, já falando dessa parte de Fiagro, já são 30 tickers negociados na B3 voltados para a área de fundos de investimentos no agronegócio. Então, se você procurar lá na B3, já tem 30 tickers que a gente pode escolher. Bem, outro ponto interessante da gente falar é que o agronegócio no Brasil representa 27,4% do PIB total do Brasil. Ou seja, é um mercado muito forte e que alimenta bastante produção e cadeia de trabalhos aqui no Brasil. Só para vocês terem ideia, 18 milhões de pessoas estão ligadas diretamente no agronegócio, ou seja, essas pessoas trabalham no agronegócio. Só no ano passado, de 2021 para 2022, o acréscimo foi de 1 milhão. Para aquelas pessoas que falavam, poxa, vai vir máquinas novas, máquinas com robô e tal, vai tirar emprego, né, do pessoal do campo. Mas não, aumentou. Justamente porque o mercado cresce, os empregos se renovam, a tecnologia vem e mais pessoas precisam trabalhar nesse tipo de ambiente. Só para vocês terem uma ideia, o PIB do agronegócio, que é o valor bruto de produção, tocou em 2020 1 trilhão e 100 milhões de reais. Em 2021, 1 trilhão e 200 milhões de reais e para 2022 já tem um acréscimo de 4,2%, ou seja, a gente vê um crescimento gradual do valor de produção, ou seja, o PIB do agronegócio continua crescendo e acredito que por isso essa nova lei de 2021 vem dar acesso aos pequenos investidores e também estarem expostos, né, ao agronegócio no Brasil. Só para fechar essa linha de agronegócio no Brasil, nós somos o quarto maior país em produção de grãos do mundo. Então, você vê quanto o agronegócio é super forte aqui no Brasil. E é por isso que eu vou explicar para vocês quais são esses três tipos de fundos de investimentos em agronegócio: a FDIC, o FIP e o FII. O primeiro tipo de Fiagro se chama FDIC, que eu vou explicar aqui para vocês. O FDIC nada mais é do que um direito creditório, já diz, né? FDIC, Fundo de Investimento de Direitos Creditórios. O que significa isso, né? Digamos que uma instituição financeira chega para um grupo ou uma família investidora, enfim, e eles possuem lá direitos creditórios de, sei lá, sacas de soja ou arrendamento e tudo mais. Essa instituição financeira compra esses direitos, ou seja, olha, tudo que vocês têm aí eu vou dar um valor aqui, 10 milhões, vou pegar esses direitos creditórios e eu vou receber durante ao mês, né? Esses direitos creditórios, eles vão remunerar os cotistas desse FDIC. Por isso, o FDIC ele é menos volátil do que outros. Por quê? Porque ele já tem uma carteira ali consolidada, tem já as pessoas que vão pagar esses direitos creditórios já são clientes conhecidos. Geralmente as instituições financeiras criam essas agências de rating para colocar o quanto esses créditos são saudáveis na carteira e tudo mais. Por isso o investidor fica mais contente, digamos assim, com direitos creditórios, porque ele sabe quanto que ele vai receber ao longo do tempo. E o mais legal é, quando você olha um FDIC, né, e você vai ali nas cartas ou até mesmo nas documentações desse fundo, você pode ver quem são esses clientes que vão estar pagando esses arrendamentos ou essas duplicatas. Então é muito interessante você olhar um FDIC por dentro para você entender como funciona. De forma geral, essa FDIC é direito creditório, que uma vez que essa instituição compra esse direito, depois distribui, né, todos esses recebíveis aos seus cotistas nesse fundo. Então, a FDIC mais ou menos é isso. Vamos passar para um segundo tipo de Fiagro, tá? Que é o FIP.
O FIP significa Fundo, né, de Investimentos e Participações. Esse aqui é exclusivo para investidor qualificado e profissional, acima de R$ 1 milhão ou acima de 10 milhões ou que tenham certificações no mercado. Isso porque esse fundo de participação aqui, ele investe o dinheiro, né? Ele faz um pool de investidores ali, juntando, por exemplo, 20, 30 milhões de reais, um exemplo, tá? E aí ele vai e investe nas empresas ali dentro desse portfólio para depois receber o retorno dessas empresas que estão sendo investidas. Por isso é investidor profissional e qualificado. Até porque esse FIP, essa FIP tem muita baixa liquidez. Então se você quiser, por exemplo, sair do fundo, você vai ter que buscar um mercado secundário ou alguém que dá liquidez para esse tipo de mercado de sair de fundos de participações. Por isso, quando você vai investir, você já sabe o prazo desse contrato. Digamos que você vai colocar R$ 1 milhão numa FIP. Você sabe que, por exemplo, as debêntures, tudo que está ali dentro desse produto vai vencer em 20, 30 anos. Então você tem que alocar esse valor para esse determinado tempo. Porque se você quiser essa liquidez antes, talvez você perca dinheiro. O FIP geralmente tem um gestor que é muito mais ativo dentro das empresas que eles estão investindo, tem cadeira, por exemplo, em conselho e tal, porque está aportando dinheiro ali nas empresas e espera esse retorno do capital que está sendo investido. Por isso, é destinado a pessoas que têm qualificação ou investidor profissional e qualificado. Por terceiro, pessoal, e mais conhecido, a gente tem os FIIs, que são FIAGRO, que são uma espécie de fundos imobiliários cotistas e são divididos em duas classes. Como também no fundo imobiliário, você tem um FIAGRO, que ele é destinado a físico, né? Ou seja, galpões, terrenos, entre outros, que você arrenda, o locatário paga e você distribui isso aos cotistas. Ou você tem um FIAGRO de papel, que geralmente são CRAs ou LCAs, né? São certificados de recebíveis de agronegócio e letra de crédito de agronegócio. Então tem fundo imobiliário FIAGRO de lajes corporativas, que são os físicos, que são galpões e terrenos, e tem os de papéis. Você pode escolher um dos dois. Mas esse funciona exatamente como um fundo imobiliário que você já conhece no mercado hoje. Tem ali o seu gestor profissional, que olha o portfólio de como ele pode investir melhor o dinheiro dos cotistas e os recebíveis, seja da alocação dos imóveis e terrenos ou os recebíveis dessas letras de crédito ou certificados de recebíveis, repassa aos seus cotistas. Bem, sabendo disso, como é que funciona aí a questão de tributação, a questão de ganho de capital? Bem, para todos funciona da mesma forma. Tanto a FIP, certo? Quanto o FDIC, quanto os FIIs, seja de papel ou físico, o dividendo ele é isento de tributação, como o fundo imobiliário normal. Se você tiver, por exemplo, o VGIA 11, que é o fundo de FIAGRO que a EQI está cobrindo, e deu mais ou menos 19% de dividend yield em 12 meses, você vai estar recebendo dividendos todo mês. Digamos que você tem lá R$1.000, você vai estar recebendo, sei lá, R$100 de dividendo. Você vai receber esse dividendo e não vai ser tributado por ele. Agora, se a cota que você comprou a R$10, ela tiver R$11 e você vender a cota, aí sim você é tributado 20% sobre o ganho de capital, tá? Não é sobre o montante total, é sobre o ganho de capital. Agora, quais são os melhores fundos imobiliários dentro do FIAGRO? Aí você precisa olhar um pouquinho o que é bom e o que é ruim, vantagens e desvantagens. A primeira vantagem é que é um mercado crescente no Brasil. Ou seja, você vai estar exposto ao mercado que pulsa, que cresce, que tem grande estabilidade, que exporta muito, que negocia em dólar. Então tudo isso corrobora para você ter bom dividend yield e ter um ganho de capital sobre a sua cota que pode valorizar. Agora, tem a questão da sazonalidade. A gente sabe que o agro tem sua sazonalidade. Primeiro, que o plantio começa ali no final do ano e vai até abril e maio, e depois você tem a colheita. Então tudo isso pode oscilar, às vezes pode ter uma chuva demasiada, uma grande seca, ou o dólar pode oscilar e você perder, né, valor no grão. Tudo isso pode criar incertezas ali para o mercado, que pode fazer com que a cota seja volátil e também os dividendos sejam voláteis. Por isso eu, Razia, prefiro, por exemplo, um FDIC, né? Porque você já sabe que tem um recebível e o agronegócio ele é muito subsidiado pelo governo. Então, dificilmente esses credores vão ficar devendo para aquele investidor que acabou comprando os direitos creditórios. Já a questão de aluguel é um pouco mais diferente, porque um galpão que hoje é muito bom, amanhã talvez não seja o melhor galpão
naquele cenário. Ele precisa de um galpão maior, de uma localização diferente. Então, os aluguéis são meio instáveis, digamos assim. E quando a gente fala de papel, aí é outro ponto que eu gosto bastante. Um certificado de recebível, você sabe que você vai receber, é um crédito que você comprou e ele tem que pagar aquilo. Geralmente é indexado, por exemplo, a um CDI, o que ajuda você a ser remunerado ainda mais no dividend yield. Bacana? Bem, agora falando um pouco da VGIA, esse é o fundo que a QI está fazendo cobertura, certo? Ele recentemente foi lançado na bolsa, ele é certificado recebível de agronegócio. Então, se você quiser olhar aí, VGIA 11, pode olhar os últimos 12 meses, deu quase 19% de dividend yield e a cota valorizou desde então. Então, é um ótimo fundo para você dar uma olhada e ver se faz sentido para você investir no agronegócio no Brasil. Para finalizar, você precisa investir nas suas escolhas. Então, pode contar com nossos assessores da EQI Investimentos, sabendo que a EQI tem mais de 18 bilhões de reais em assessoramento. Você pode estar aí abrindo a sua conta diretamente no site do BTG Pactual e tendo acesso a nossos assessores que vai entender o seu portfólio, como funciona o teu perfil, para entender se vale a pena para você algum tipo de produtos, como esse aqui de fundos imobiliários. Bem, não esquece de se inscrever no canal, ativa o sininho para receber notificação de quando tem vídeo novo e também nos siga em nossas redes sociais. Eu fico por aqui, até a próxima, tchau!